Douglas me emprestou a Bíblia dele, que tem a letra maior, né? A minha tem a letra menor, sem óculos. Mas, vamos lá. João, capítulo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. 3. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que a grande multidão vinha a ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento nós oramos a Ti mais uma vez e pedimos ao Senhor que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor, Pai. Eu me coloco à Tua disposição, me importando que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Que eu seja uma ferramenta, Pai, simples, muito simples nas Tuas mãos, porém de bom uso, para a glória e para a honra do Senhor. Nos dê fáceis exemplos de compreensão da Tua palavra, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar, irmãos. Esse é o quarto sinal. João, ele não fala milagre, mas ele relata como um sinal, porque um sinal está apontando para algo, e o grande propósito, como eu falei já no início do culto, e venho falando já há 3 cultos, o propósito de João é que os discípulos, ou melhor, de Jesus, esses sinais, era Jesus se revelando aos seus discípulos que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus. Somente Deus poderia transformar, e transformou, né, uma matéria como água, que é o primeiro sinal apontado aqui no Evangelho de João, são 7, né, água em vinho. Somente Deus é poderoso para isso. O segundo sinal é a cura, né, do filho de uma autoridade. Estava distante, estava a 30 quilômetros, então Jesus falou para esse homem: vai, o teu filho está curado. E isso remete ao quê? Somente Deus, que tem poder em sua palavra. E isso está desde o princípio. Deus disse que haja luz, e assim veio a luz. Somente Deus tem esse poder. O terceiro milagre, o terceiro sinal, milagre, né, o que nós vimos a semana passada. Jesus vai a Jerusalém e havia um tanque de Betesda. Ali existia uma multidão de pessoas doentes, enfermas. E Jesus, daquela multidão, vai a um homem que estava aleijado, a Bíblia fala aleijado há 38 anos, ele não nasceu dessa forma, por isso que nós lemos hoje no início, né? Por isso que Jesus falou: estou vendo que você está curado, né? Agora não volte a pecar mais, para que não te suceda coisa pior. E ele vai a esse homem, faz o milagre na vida desse homem, esse homem começa a andar, e ele sai. Ele poderia ter curado todo mundo ali? Poderia, mas somente aquele homem, porque havia algo especial naquele homem? Não, poderia ser qualquer um. De repente, tinham pessoas com uma situação pior do que ele, mas com o único objetivo ali era o quê? Né? Aí é o sábado, ele curou no sábado, ele é o Senhor do sábado, ele é o próprio Deus. Ok? Então, sempre apontando, os discípulos vendo isso. Pode ver, os discípulos sempre são as testemunhas oculares disso. E aqui nós chegamos, né, a um outro sinal que João descreve, que está apontando com Jesus sendo Deus, o Filho de Deus, o ungido, o enviado do Senhor. Aqui no versículo 6 diz assim: depois disso, Jesus parte para o outro lado da Galileia, né, o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E aqui fala que uma grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Novamente eu falei isso no segundo sinal. A fama do Senhor havia se espalhado. O primeiro sinal, o primeiro milagre foi lá em Caná da Galileia, a transformação da água em vinho. Né, o segundo sinal que João relata, dentre esse sinal que João relata, que ele só relata 7, Jesus já havia feito muitos e muitos milagres. E a fama dele havia se espalhado, tanto que
os galileus que o rejeitavam, é o filho do carpinteiro. Agora não, estavam seguindo a ele. Por quê? Porque Jesus era alguém que estava fazendo milagres, alguém que, vamos dizer assim, satisfaria o desejo deles. Sabe? Suprisse aquela necessidade daquele momento deles. Ele fazia milagres, ele transformou água em vinho. Entre esse milagre, ele ressuscitou uma pessoa. E outras coisas mais. Não, ele foi aquele que entrou lá em Jerusalém e mandou todo mundo correr lá do templo. Então a fama dele ia crescendo. E mais ainda, por isso que o chefe, aquele oficial, que o filho estava doente, foi atrás dele. Foi atrás dele, porque a fama dele estava crescente. E ainda mais, né, quando a fama lá no tanque de Betesda, que aí os discípulos, não, desculpe, né, os judeus agora queriam o quê? Matá-lo. E nisso o Senhor ele foi fazendo vários milagres, mas a intenção de João é só 7 para mostrar que apontam que Jesus como sendo Deus, é o próprio Deus, o Deus encarnado. E aqui, essa multidão o seguia por isso. A multidão o seguia porque era uma multidão sedenta, né, de milagre, necessitada. Então o seguia. Ele havia feito aquele sinal lá do outro lado da margem, agora ele vem para o outro lado, né, vem para o outro lado, ou melhor, ele vem para o outro lado da margem no mar da Galileia. Essa multidão o segue, encontra-o, e o que acontece nisso? Era uma grande multidão. 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Então Jesus chega ali na outra margem, senta num monte, né, está ali com seus discípulos, e João ele mostra que ele está sempre com os seus discípulos. E aqui a palavra fala que 4, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. 5. Então, Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. E era uma grande multidão. Era muita gente buscando a Jesus Cristo. Ele levanta os olhos, ele vê aquela grande multidão vindo até ele, e aí ele vai até Filipe e pergunta para Filipe. Filipe, ele pertencia àquela região. E aí pergunta a Filipe o quê? Estou lendo o versículo 5, né? E disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Filipe, onde a gente compra pão? O lugar era um lugar praticamente desértico, né? Uma comunidade mais próxima, de repente estava muito longe. Eles conheciam, Filipe conhecia aquela região, por isso que Jesus vai a ele e pergunta: onde nós vamos comprar pão para essa multidão? Onde nós vamos comprar, né, pão? Essa é a pergunta. Onde compraremos pão para estes comerem? E aí a resposta de Filipe diz a seguinte, 6. Mas aí Jesus, né, dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então ele fez essa pergunta, lembrando, a Filipe, que era daquela região, onde nós vamos comer pão, mas sempre o quê? Para estar testando, para estar experimentando. Eu quero lembrar que os discípulos viram o que Jesus fez naquele casamento. Os discípulos viram, eu estou seguindo somente o Evangelho de João, os sinais, mostrando que ele era Deus. Viram que ele fez um casamento. Viram a cura, ou souberam a respeito da cura, né, daquela criança, daquele jovem, o filho daquela pessoa importante, a 30 quilômetros. Eles viram um aleijado, né, no dia de sábado. Lembrando que eles eram judeus, no dia de sábado, aquele aleijado que há 38 anos estava naquela condição, ele foi curado. Então eles viram isso, então Jesus ele pergunta para Filipe, até mesmo testando, espera, é tipo assim, eles sabem quem eu sou, mas eu vou testar, eu vou provar eles.
fazer essa provinha, esse teste com eles. Mas, aqui como a palavra, ele sabia o que ia fazer. Jesus sabia que ia multiplicar os pães, que aqui é a multiplicação dos pães. Jesus sabia que ia suprir a necessidade daquele povo que estava ali. Mas fez justamente por isso. Para que o discípulo, aquele discípulo, né, como todos os demais que estavam com ele, aqueles 11, mas este aqui, 12, viu milagres que somente Deus é capaz de fazer, tem poder para fazer. E o que seria isso? Né? Sustentar ou fazer com que aquelas pessoas se alimentassem. Mas engraçado, né, irmãos? Assim como os discípulos, que precisaram de muita coisa para eles verem, e eles sempre, muitas vezes, falaram, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Mas eram colocados à prova em vários momentos e eles, parece que não entrava na cabeça. Não entrava na cabeça. É como a palavra de Deus ela é semeada. A gente está semeando a palavra de Deus. Está aqui. Quantos por cento entra no seu coração? Não é verdade? A gente luta constantemente. A gente luta, muitas vezes você está lutando contra o sono. Não é? Não é difícil? Você vai muitas vezes ler. E olha, gente, não é porque a pessoa dorme no culto porque o pregador é mau. Tem gente que é mau mesmo, né? Mas o que me consola é o quê? Porque o apóstolo Paulo estava pregando, tem um garoto que um homem caiu na janela e quebrou o pescoço, porque dormiu. Se alguém dormiu na pregação do apóstolo Paulo, então, meu querido, é igual o Dr. Russell Shedd, né? Ele conta, né, quando estava vivo, ele testemunha que ele estava pastoreando uma igreja por muitos e muitos anos. Essa igreja não era no Brasil, se eu não me engano, Inglaterra, não lembro o país, mas ele falou que tinha um senhor que ele vinha sentar na frente. Todo culto esse homem dormia, e dormia até roncar, e ele ficava se questionando. Aí eu ouvindo, né, o Dr. Russell Shedd falando isso, irmãos, né, eu falei, não, né, não tem problema, né, há problema sim, tá? Há problema, vou arranjar uma campainha para dar choque em vocês, de repente você dorme. Brincadeiras, mas é o que eu quero, voltando àquilo que eu estava falando, quantos por cento a gente guarda? Quantos por cento a gente, sabe, entra no nosso coração? Porque, como o próprio Senhor falou, né? É o semeador que sai a semear. O diabo, ele tenta tirar, não é? São as aves do céu. Tem sementes que vão cair na beira do caminho. Tem sementes que vão cair em meio ao solo rochoso. Tem sementes que vão cair em meio dos espinhos. E aí há uma explicação sobre tudo isso. É a pregação da palavra de Deus. Tem outras que vão cair, e glórias ao Senhor Jesus, é um terreno fértil. Então a gente tem que ficar atento. Ok? Então, por quê? Porque a gente vê, a gente sabe, e muitas vezes a gente parece que não sabe. É o que... E aí, Felipe? Aonde a gente vai comprar pão para esse povo todo? Felipe já havia visto milagres. Ele viu a transformação da água no vinho. Gente, uma coisa material. E a resposta dele, qual foi? Versículo 7. Filipe respondeu, 200 dinheiros, né, 200 denários de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Essa versão é que eu não gosto, eu não leio muito ela, né? É um pouco diferente. Na minha versão, não basta, 200 denários não basta para que, né, um homem tenha um pedaço de pão. 200 denários. 200 denários. Você sabe o que é um denário? Gente, vamos lá fazer uma continha aqui. Você sabe o que é um denário? Um denário é uma moeda de prata. E o que quer dizer isso, pastor? É um dia de trabalho de um homem. Um denário é um dia de trabalho de um homem. Aí vamos colocar a nossa realidade aqui. Nós moramos num país de primeiro mundo. E vamos colocar uma média salarial, alguém ganhando por dia, eu sei que pessoas ganham mais, vamos colocar 10 mil, para fazer uma conta bem rápida,
10.000 em ienes por dia, ok? 200 denários, um denário é um dia de trabalho. 200 denários significa, em ienes, quanto? A 10.000 por dia? 2 milhões. Filipe falou assim, 2 milhões de ienes, vamos trazer para nós aqui. 2 milhões de ienes não dá para alimentar essa multidão. Aí de repente você fala assim, oh, como não, pastor? 2 milhões de ienes. Mas qual era o número da multidão? 5.000, né? Aqui João lhe relata, a gente vai ver depois. 5.000 homens. Lucas, né, ele fala aqui, além de mulheres e crianças. Mas tudo bem, 5.000, né? 2 milhões dividido por 5.000. Quantos ienes sobra, irmãos? 2 milhões dividido por 5.000. Quanto? 2 milhões dividido por 5.000. 400 ienes. Faça a conta aí. Faça a conta, prove aí. É exatas. 2 milhões dividido por 5.000. É 400 ienes? Estou certo? 400 ienes. Para cada um. Olha, aqui relata 5.000 homens. Lembra que outro evangelho, Lucas, fala, além de mulheres e crianças, né? 400 ienes. Minha Marcela, minha esposa. 400 ienes dá para eu, você e o Kelvin, né? A família. Fazer uma boa refeição. 400 ienes, aí eu volto na versão que eu tenho, né? Dá para comprar pelo menos um pedaço de pão, né? Porque é um pedaço para cada homem, não é verdade, irmãos? Você vê que é bem real isso aqui. Realmente, não dá. Não dava. Então Filipe, ele supõe, né? Senhor, 200 denários não tem como alimentar essa multidão. Era muita gente. Era muita gente. E a gente vê realmente que não tinha como. Não tinha como. Você vai no combínio, duvido que você gasta 400 ienes. Não é verdade? Gastamos muito mais, dependendo. Vamos seguir? Aí o que acontece? É o 8. E um dos seus discípulos, André também é daquela região, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Né? E André traz, né? Fala assim, aqui tem um rapaz, né, que tem 5 pães de cevada. Não é pão de trigo, tá? Porque trigo seria uma comida, um alimento, vamos dizer assim, para alguém que tem uma condição melhor. A cevada não. Esse garoto, esse rapaz, né, eles tinham 5 pães, né, e vamos dizer assim, a cevada era um pão, vamos colocar assim, é um pão de pobre. Um pão de pobre, um pão bem, né, é como um bolachão. 5 pães de cevada. Né, e o que é isso para alimentar essa multidão? E realmente, aos olhos naturais, o que é isso para alimentar 5.000 homens? Né? E aqui o que acontece mais? O 9. Está aqui 10. E disse Jesus, né, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, né, aqueles 5 pães de cevada, repartiu pelos discípulos, e os discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. 12. E quando estavam satisfeitos, disse a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que não se perca nada. Recolheram, pois, e encheram o quê? 12 cestos de pedaço dos pães de cevada.
que sobejaram aos que haviam comido. 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, muitos já conhecem, muitos sabem, Jesus ele pega aqueles 5 pães de cevada, a palavra mostra muito bem isso, de cevada, dá graças ao Senhor, e ele passa a entregar aos discípulos, e de forma miraculosa, um grande milagre, esse pão, os peixes também, eles são multiplicados, a ponto do quê? De todos estarem o quê? Satisfeitos. E estar satisfeito, irmãos, né, quando alguém, geralmente assim, né, coma mais um pouco, aí você vai responder o quê? Estou satisfeito. Porque tem comida, só que você não quer, você está satisfeito. Tanto que Jesus pede para os discípulos, eles recolherem, né, os pedaços que sobraram, que eram pedaços que foram repartidos, né? Alguns teólogos liberais vão falar que era um pedacinho pequeno de pão, mas espera aí, estavam satisfeitos. Eles recolhem os pedaços de pão e recolhem em 12 cestos. Quantos discípulos tinham? 12. Então, cada um tinha um cesto repleto, cheio, né, dos pedaços que sobraram. E uma multidão satisfeita. E nisso, né, aqui como está relatado, esses homens eles viram, comprovaram que ele era o profeta, esse era o ungido, o Messias, que haveria de vir ao mundo. E aí vem uma tentação aqui, uma suposta tentação ao Senhor. E é uma tentação que foi depois do deserto. Porque as pessoas agora queriam fazer o quê? Declará-lo o quê? Rei. Não. E o que ele faz? Ele sai escondido. Por quê? Porque para ele ser o rei dos reis, não seria através de homens o elegendo, mas sim ao ser levantado na cruz. Ele teria que passar pela cruz. Não é verdade, irmãos? É o primeiro ensinamento, né, que nós tiramos aqui. Já começamos por aqui, esse último versículo. Deus tem propósitos, eu creio, mas no propósito existe um processo. Ninguém nasce grande, não é verdade? Existe um processo. Para alcançarmos determinadas até metas, e isto sendo direcionados pelo Senhor e abençoados pelo Senhor, irmãos, existe um caminho, existe uma cruz. Lembre-se sempre disso. Um cristão, ele carrega uma cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe um Deus, Rei dos Reis, sem a cruz dele. Por isso aqui ele, saiu. Não. E eu, imagino ele pensar, isso não é dessa forma que eu serei o Rei dos Reis. Eu tenho que passar pela cruz. Nós temos que carregar a nossa cruz. O próprio Senhor, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ser o meu discípulo, então, primeira coisa, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Amém, irmãos?
Não adianta. Não queira pular estágio na sua vida. Não queira adiantar as coisas na sua vida. Adiantar. E isso entra até mesmo nessa mensagem aqui. Por quê? Há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo. O que nós aplicamos nessa mensagem, a primeira coisa, né? Que Jesus, quando vai com ela, ele vê aquela multidão, ele questiona a Filipe, né, sobre alimentar aquela multidão. Filipe fala que não daria o dinheiro, se tivesse 200 denários não daria. André traz, né, os peixes e os pães, né, o rapaz com os peixes e os pães, mas Jesus dá uma ordem ali naquele lugar. Ele pede para o quê? Você lembra? Eles se assentarem. Não é verdade? Versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Mandem todos se assentarem. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Eu quero lembrar do domingo passado. Lembra que Jesus deu uma ordem àquele homem? Levanta-te. Porque aquele homem, quando Jesus chegou aquele homem reclamou, né? Eu não tenho ninguém que me leve, né, até o tanque. Né? Quando eu estou indo, né, alguém passa, né, na minha frente. Jesus falou, não quis. Ele, vamos assim, literalmente não deu atenção. Ele falou assim, ó, levanta-te, pega teu leito e anda. Esse homem fez o quê? Esse homem obedeceu. Olha outra coisa aqui. Jesus mandou a multidão fazer, os discípulos fazerem a multidão o quê? Se assentar. A multidão obedeceu? Obedeceu. Olha só, obediência, irmãos. Uma coisa que a gente aprende aqui. Obediência. Deus não nos pede sacrifícios, Deus pede o quê? Obediência. Obediência à sua palavra, aos princípios da palavra. Obediência. E outra coisa que nós também aprendemos aqui, eles se assentaram. Tranquiliza teu coração. A gente tem que aprender a tranquilizar o coração. A gente tem que aprender a confiar em Deus. Não é verdade? Tranquiliza, se assenta, ó, acalma-te. Você não foi comprado pelo sangue do Senhor? A vida que você vive é tua? Não é, é dele. Ele tem o controle de tudo. E por que o desespero? Por que a falta de calma? Está entendendo? Por que o desespero, a falta de calma? Por que colocar o carro na frente dos bois? Por que tentar antecipar, não passar por processos? Olha a resposta no final daquilo que nós lemos lá, que Jesus o quê? Quando fala, vamos colocar ele como o nosso rei. Jesus, ó, saiu, porque ele tinha que passar pela cruz. A gente tem que aprender a confiar no Senhor. Nós temos que aprender, sabe, irmãos, nós fomos comprados pelo sangue dele. Nós pertencemos a ele. Pedro fala, lembra que Pedro, né, ele fala na sua carta, nem era esse povo. Nem era povo. Agora é filho. A gente vem a se aquietar, a gente vem a sossegar, a gente vem a se assentar. E isso aqui está falando que é de confiança no Senhor. Confiança no Senhor. Um plano de Deus, um propósito de Deus, ele é frustrado? Não. Não tem como o homem mudar um propósito, não tem como o homem mudar o plano de Deus. Quer um exemplo disso? Jonas. Deus tinha um plano com Jonas, um propósito com Jonas, né? Vamos colocar, eu não gosto muito da palavra propósito, né? Porque se confunde muito, mas havia algo, né? Deus como dono da nossa vida. Ele sabe o que ele tem preparado. Vamos lá. Mas ele tinha um propósito com Jonas. E o propósito de Jonas qual que era? Na vida de Jonas? Pregar em Nínive. Não é? Pregar em Nínive. Esse era o propósito. Jonas, ele seguiu, obedeceu ao Senhor?
Não. Se Nínive está aqui, fala que ele foi para o outro lado. O outro lado. Aí, ele desobedeceu. Ele seguiu um lado, foi totalmente contrário. Agora, no final da equação, o propósito de Deus se cumpriu? Precisava Jonas sofrer? Vamos colocar assim, precisa a gente se desesperar? Já te faltou alguma coisa na vida, irmão? De repente você pode até pensar, nossa, agora... Quantos de nós já pensou? Agora já era. Agora acabou. Agora não tem mais jeito. O radicalismo do apóstolo Paulo, né? Se tiver o que comer, o que beber, não é verdade? E graças a Deus. Ou nós podemos ir até na palavra do Senhor, no próprio Senhor Jesus, e ele fala assim, está vendo aqui esse passarinho? Eles não plantam, eles não semeiam, e Deus os sustenta. E nós, irmãos? De quem nós pertencemos? De quem é a nossa vida? Ele não comprou. Aumenta o quê? As palavras do Senhor, vai aumentar um côvado? Não vai aumentar nada. Sabe o que vai acontecer? O teu cabelo vai ficar branco, ou você vai ficar careca. Essa é a verdade, irmãos. Descansa no Senhor. E isso, né, remete lá o último sinal que ele tinha feito, que João relata, né? O sinal que João relata, o sábado. De buscar descansar em Deus. Não o sábado em si, não é o dia, mas descansar em Deus. Descansar em Deus é a confiança. É a confiança no Senhor. Ele falou, façam-os assentar. Aquele povo estava com fome. Aquele povo estava necessitado. Jesus sabia da necessidade, da fome daquelas pessoas. E Jesus manda-os assentar. Jesus, o Senhor, Ele conhece a nossa necessidade. Jesus sabe o que a gente precisa. E Ele fala aqui, nessa palavra, está falando conosco, que se acalme, assente-se, descanse, confia no Senhor. Amém, meus queridos irmãos? É uma das primeiras coisas que a gente aprende aqui. Nós podemos levar isso também para uma outra direção também. A gente não precisa fazer nada para tentar ajudar a Deus, para que a gente venha, né, infelizmente, o ensino de querer Deus para conquistar alguma coisa. Já é errado isso. Mas, infelizmente, é um ensino errado e mostra algo totalmente contrário a isso. Você não precisa, né, ir a 7 cultos, fazer 7 coisas, fazer mais isso, fazer mais aquilo. Não, a palavra de Deus fala que a gente tem o quê? Confiar e descansar nele. Manda descansar, manda, se assentar. Você não precisa, eu vou fazer uma oferta de não sei quantos mil para receber 3 vezes mais, 10 vezes mais. Que é isso, gente? Isso não é evangelho. É porque eu preciso chegar e ofertar, ou melhor, primiciar, fazer as minhas primícias para aquele apóstolo. Que é isso? É tanto pseudo-evangelho, né? Pseudo é mentiroso, pseudo-evangelho, evangelho mentiroso. Fazendo o quê? Com que as pessoas sejam o quê? Pragmáticas, né? Elas têm que fazer alguma coisa buscando um resultado. Esses homens tiveram que fazer o quê para receber aquele pão de Jesus? Essa multidão. Só sentar e esperar. Não precisaram, fazer 7 campanhas daquilo, mais aquilo outro, mas é sempre assim. O homem tentando fazer alguma coisa para buscar alcançar algo de Deus. Não. É graça de Deus.
É graça. Graça sobre graça, gratuitamente de graça. É graça, irmãos. Lembre-se, né, o que Isaías fala, a nossa justiça diante de Deus é um trapo de imundícia. É graça, assenta-te, descansa, confia. Que a gente venha a aprender a confiar, aprender a descansar. Passamos por momentos difíceis, isso é a vida, é a vida. Mas aí a questão de tudo isso, nesse momento difícil, aí eu falando como era um crente, que foi comprado pelo sangue do Senhor, a tua vida não te pertence, é dele. Ele sabe o que eu e que você necessita. E ele tem, sabe, ele traz essa providência no tempo certo. No tempo certo. Você já percebeu que muita coisa acontece, muita providência do Senhor acontece na nossa vida quando a gente não está ansioso mais com aquilo? Já percebeu? Eu já vivi muito disso. Muitas vezes pensando naquilo, aquela ansiedade, não sei o quê. Quando eu esqueço daquilo, aí aparece aquela providência, aquilo que eu precisava, estava necessitando. Por quê? De alguma forma eu descansei, eu confiei. Vamos lá, esses homens aqui, eles se assentaram. Esse é o segundo ensino que a gente tira aqui. E o outro é o ponto, o nervo central do Evangelho de João, que é mostrar Jesus como Deus. Em um lugar que não tinha nada, Jesus alimentou com pão uma grande multidão. Uma grande multidão. Mas antes de falar isso, eu quero tocar em outro assunto. Qual foi o pão que foi alimentado? Um pão de cevada. Como eu falei, o pão de cevada seria como um pão para pobres. Não é um pão de trigo, né, que é uma despesa maior. Mas é um pão, vamos dizer, o mais comum possível. Ou seja, engraçado, né? Esse pão da vida é tão desprezado, né? Vamos comparar, né? Imagina só aquele pãozão de trigo todo recheado, e aí do outro lado tem um pão, uma bolachona de cevada. E aí, os nossos olhos vão olhar para onde? Não é verdade? O que é mais atraente, não é? Ele foi desprezado. O pão da vida foi desprezado. O pão da vida foi rejeitado. Quantos rejeitam a palavra do Senhor? Não é verdade? Não valorizam a palavra do Senhor. Aí, voltemos, né? Aí muitas vezes tem que colocar tanta coisa numa reunião, num culto, que é para o Deus, para agradar os homens, porque o pão de cevada que alimentou uma multidão não está sendo suficiente, ou melhor, as pessoas pensam que não é suficiente. Engano delas. Engano delas. Esse pão é suficiente para alimentar multidões. Esse pão é suficiente, ele se multiplica para multidões. E para finalizar, né, naquilo ao qual eu estava falando, e o objetivo de João, em uma multidão foi alimentada, e a palavra usada é pão, um lugar que estava deserto. Só um fez isso. Durante 40 anos. Por 40 anos, o povo de Deus, no deserto, ele foi alimentado pelo pão que desceu dos céus, o maná. O único, somente Ele tem esse poder, somente Deus tem esse poder
para alimentar uma multidão no lugar deserto. E eles se saciarem disso. Aqui, Jesus ele fez esse milagre, esse sinal, mostrando aos seus discípulos, assim como Deus alimentou o seu povo no deserto, ele ali, da mesma forma, alimentou aquela multidão naquele lugar desértico, multiplicando aquele pão. E eles viram esse milagre visivelmente, a ponto do quê? Por isso, 12 cestos, cada discípulo tinha um cesto, para chegar e ele olhar e falar assim: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente, ele alimentou uma multidão no deserto. Somente Deus tem poder para isso. Sabe? Todos eles tinham um cesto. Não é aquela coisa assim, é mesmo, é? Eu duvido, só vendo para crer. Não. Todos eles comprovaram, testificaram, estavam testificando que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o ungido do Senhor, o Messias, o próprio Deus, ao qual os judeus, ouvindo isso, falando, né, com relação ao texto passado, né, eles queriam matá-lo porque ele estava se igualando a Deus. Jesus Cristo é o Deus vivo, o pão dos céus, o pão que nos alimenta, o pão que supre as nossas necessidades. Irmãos, que a gente venha descansar, a gente venha aprender a descansar, que a gente venha aprender a dominar, subjugar a nossa natureza terrena e pecaminosa, que quer fazer alguma coisa, que quer antecipar alguns processos, que a gente venha aprender o quê? A sossegar no Senhor, a descansar no Senhor. A gente recebe o alimento do Senhor, nós temos a palavra do Senhor, Ele está muito próximo de cada um de nós. Então, tranquiliza o teu coração. Confia em Deus. E são coisas lícitas, são coisas ao qual não quebram os princípios do Senhor. Amém. Então confia no Senhor. Ele tem sempre, sim, Ele já deu o melhor para nós. Ele já deu o Filho dele, esse pão dos céus. Já nos alimenta, já nos alimentou. É o grande milagre que nós vivemos, né? Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos ressuscitou, nos trouxe a vida. E glórias a Deus por isso. O demais, irmãos, é lucro. O demais faz parte da vida. Mas lembre-se, em um sofrimento, Ele tem um escape para a gente, porque Ele não permite a gente passar por nada além que a gente não venha suportar. Nada. Agora cabe a nós, a nossa parte, a nossa responsabilidade nesse processo todo é o quê? Descansar em Deus. E acreditar que Ele é Deus, o único e verdadeiro Deus, o vivo Deus, que nos amou primeiro, para a glória dEle, e somente dEle para todos sempre. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. A gente pode, muitas vezes, olhando para esse texto, a gente fez esse cálculo, um denário, 2 milhões, a gente fala, 2 milhões, pastor, é muito dinheiro. Olha só. Aí a gente faz um cálculozinho, né? Divide aí, 5 mil homens, fora as mulheres, gente. Racoém para cada um, 400 ien, eu, o Marcelo e o Kelvin, 3 em casa. Né? Então, dividido, né, 400 dividido por 3, não vou fazer essa conta não, né? 130 ien, mais ou menos, 133,33. E aí, hoje, dependendo, não dá para comprar um pão, né? Dá para comprar. Mas dependendo, não. No nigiri? Opa! E aí, um nigiri satisfaz você, irmão? Hein, Marcelo, satisfaz você, irmão? Não, para mim também não. Né? Eu vou ter que, com racoém, eu vou ter que comprar lá um pacote de pão de forma. Mas vai lá. Mas foi do nada. Assim como o Senhor alimentou o povo no deserto, o seu povo no deserto, o Senhor ali fez o mesmo milagre, alimentou aquele povo.
Ele alimenta você, Ele alimenta a mim, Ele alimenta a nós, não somente e principalmente espiritualmente, mas lembre-se de uma coisa, irmãos. Tem coisas na nossa vida que parece que é nos 45, né? Os 45 dos finalzinho. Louvado seja o nome de Jesus. Os 45 finalzinho. Para a glória de Deus. Parece que não tem jeito. E aí ele vai lá. E ele se revela, a glória dele se revela. Para a glória dele. Para que ele seja glorificado. Mas, nisso tudo, ele vai trabalhando. Vai trabalhando em quem? Em nós. Em nós. Porque, de repente, muitos vão pegar o quê? Um barco para... É Tarso, é isso? Jonas fugiu? Um barco para Tarso. E aí, olha só, coloca em risco a tripulação. Olha só. Às vezes as pessoas tentando dar um jeito, tentando não descansar no Senhor, acreditar, né, em servir ao Senhor, vai para Tarso, colocando em risco toda uma tripulação, família, pessoas conhecidas. Não há necessidade de a gente ir para a boca de uma, né, boca não, para o estômago de um peixe. Não há necessidade. E de ser vomitado por esse peixe, não há necessidade. Você descansa no Senhor porque você é um filho dele e ele te guarda. Ele te guarda. Há um propósito? Ele vai cumprir. É cumprido. Descansa, descansa, descansa no Senhor. Amém?